tratado aqui hoje é algo muito importante. Então, administradores, primeiramente, bom dia, obrigado pelo trabalho voluntário, beijão no coração das mães. Agora vamos direto ao tema, porque tem muita coisa a ser dita. 93 pessoas aqui acompanhando. Bom dia para todos vocês que estão aí no chat. Bom, meus amigos, prestem bem atenção. Hoje em dia, e eu posso falar isso com propriedade porque eu trabalho no ramo, a informação vale ouro. Quanto mais os inimigos da nossa alma, as elites globalistas, esses satanistas luciferianos souberem sobre nós, mais eles terão, vamos colocar assim, poder sobre o ser humano. Então, informação hoje vale ouro. Vocês verão no vídeo que será mostrado hoje do Dr. Walter Veith, sobre uma parte falando de reptilianos, do ocultismo reptiliano, também dos Mormons e dos Testemunhas de Jeová, e como essas duas seitas são usadas pela maçonaria, que por sua vez foi infiltrada, infiltrou-se também, misturou-se com os jesuítas. É algo muito sério, muito importante. E eu já fiz o alerta aqui, e não duvido que no meu canal também apareça. Inclusive ontem uma pessoa comentou isso comigo, que tem gente infiltrada nos grupos, tem gente acompanhando o canal, falou para eu tomar cuidado. Eu falei, olha, eu não tenho medo da morte. O que eles possam vir a fazer comigo, para mim o viver é Cristo, ou Yeshua, e o morrer é lucro. Eles podem matar o meu corpo, mas eu pertenço ao Criador dos céus e da terra. E realmente não tenho medo. Realmente não tenho. Mas eu não duvido que sim, realmente tenha gente infiltrada. Eu já mostrei para vocês um empresário do Brasil. Eu deveria até colocar aqui novamente a foto dele do LinkedIn, onde a famosa assinatura com os 3 pontinhos em forma de triângulo, e ele tem entrado em chats de alguns canais. Agora tomem cuidado, por favor, não passem, não deem nenhuma informação a seu respeito, nem sequer para YouTubers. Se alguém vier com uma conversinha pedindo o seu CPF, o seu número de identidade, seja lá o que for, não passe, não dê. Isso é muito importante. Aqui nos Estados Unidos, desde quando você tira o Social Security, que é um número que vai te acompanhar para toda a vida, é recomendado, as pessoas do governo dizem assim, não dê esse número para ninguém. Porque ao saber o Social Security, a pessoa puxa toda a sua vida, passa a saber tudo a seu respeito, inclusive os registros médicos. Então não dê. Se algum youtuber, por exemplo, eu estou montando aqui uma empresa e quero dar oportunidade de trabalho, coisa e tal. Pô, você não conhece a pessoa, somente virtualmente. Eu preciso do seu CPF e identidade. Não dê não, pessoal. Porque a informação hoje está valendo ouro. Lembrem-se que o decreto presidencial 10.046, ou melhor, os decretos 10.046 e 10.047 já estão em vigor. É um decreto presidencial. Quer dizer, o outro presidente que vier depois não vai poder anular, não pode anular. É um decreto presidencial assinado pelo presidente Bolsonaro e também pelo posto Ipiranga, o Paulo Guedes.
já foi falado aqui no canal, onde a palma das mãos, a íris, a voz, a maneira de andar, tudo será monitorado e será guardado em um gigantesco banco de dados. Ontem foi mostrado que o Temer já vinha preparando o caminho para a Revolução Industrial 4.0. O Bolsonaro também está dando continuidade a essa agenda. Hoje começa o BRICS. A China, dali do grupo do BRICS, é a mais desenvolvida tecnologicamente, e a Huawei tem interesse em espalhar a sua tecnologia. Já está fazendo na Rússia. A China está cuidando da estrutura da 5G na Rússia, em toda a Rússia, e a Rússia estará orientando a China. É um comércio bilateral, um acordo bilateral de troca de informações. A China ajuda a Rússia com a implantação da 5G, e a Rússia vai ajudar a China para a criação de armas nucleares. A Índia também é muito desenvolvida tecnologicamente. A Índia, basicamente, a grande parte do país usa o sistema que eu amo, que é Linux, e eles estão muito bem, muito desenvolvidos, e eles têm interesse em trazer toda essa tecnologia para a África do Sul, que também boa parte usa Linux, e o Brasil, que nem sabe o que usa ainda, é o mais atrasado de todos, o Brasil. E para aqueles que pensavam que a Revolução Industrial ia demorar alguns anos, ela está sendo acelerada. Então não dê sua informação para ninguém, principalmente se você não conhece a pessoa ou a conhece apenas virtualmente, porque informação hoje vale ouro. Vou dar um exemplo. Tem um estado aqui, que é o estado dos Mormons. Os Mormons, sem que eles saibam, eles são maçons e trabalham para os jesuítas, sem que eles saibam. Isso vai ser mostrado daqui a pouco. O estado de Utah, que é um estado basicamente dos Mormons, onde a poligamia é aceita, a pedofilia também é aceita, incesto também é aceito, tudo isso é a religião dos Mormons. E justamente em Utah, a agência 391 construiu o maior banco de dados do mundo. O maior banco de dados do mundo. E aqui nos Estados Unidos existe uma massificação da propaganda, das pessoas buscarem saber a sua herança genealógica. Então tem a 23, algumas agências aí, que você contrata o serviço, eles mandam um kit, é um cotonete, basicamente. Você faz o que eles falam de swab, passa dentro da boca, né? Passa assim dentro da boca e manda esse material de DNA. E aí depois eles mandam de onde que você descende, se você tem raízes judaicas, italianas, alemãs, etc e tal. E eles ficam com aquela informação que será usada no futuro contra a própria pessoa, informação essa que a pessoa, sem saber, deu assim gratuitamente. Então tome muito cuidado com isso, porque vamos ver aí no Brasil um boom. Calma, amor, tá com raiva? Sinal, ainda tem gente na minha frente. Nós vamos ver um boom da tecnologia aí no Brasil. Eu acredito até que com a massificação de produtos tecnológicos, o preço vai cair e vai tornar-se acessível a muitas pessoas, justamente para isso. Porque do BRICS o Brasil é o mais atrasado. E o Brasil, dos 4, mais a Turquia que vai entrar, é o mais rico de todos. Então vamos injetar tecnologia no Brasil, em troca exploramos os seus recursos naturais. E aí a gente entende por que o presidente concedeu isenção de visto para hindus e também para chineses. E não vou ficar surpreso se nesse encontro do BRICS
ele também, se ele também fizer acordos com a Rússia e der a isenção de vistos para russos e também para sul-africanos. Porque isso é parte do jogo, pessoal. Mas sem muitas demoras, então vamos a esse vídeo de uma palestra feita pelo Dr. Walter Vieth, onde ele explica, eu achei muito interessante, e eu quero chamar a sua atenção para isso. Eu gravei no meu telefone, espero que esteja legal para que vocês possam compreender, tá bom? Sterling W. Seal, membro do primeiro Quórum dos 70, declarou no Jornal do Deserto de 31 de julho de 1965, página 7. Em Cristo, Adão ainda é o cabeça. Adão caiu, mas caiu na direção certa. Ele caiu em direção ao alvo. Adão caiu, mas caiu para cima. E Jesus nos diz, subir para mais alto. Esta é uma linguagem que pertence tipicamente à serpente. Quando você cai, o que você consegue? Sabedoria, você se torna como Deus, você sobe, você não desce. E Brigham Young diz, o diabo contou a verdade sobre a divindade. Eu não culpo nossa mãe Eva, eu não ia querer que ela deixasse de comer o fruto proibido por nenhuma razão, pois pelo dom do pecado, a humanidade pode alcançar a bondade. Bem, quem é que está falando aqui? É o diabo que está falando. Ou é Jesus Cristo? Isto está em sua doutrinas e concertos. O homem estava também no início com Deus. A inteligência, a luz da verdade não foi criada ou feita, nem de fato poderia ser. De novo, está aí. A Igreja dos Mormons nada mais é do que uma maçonaria que se faz passar por religião de Jesus Cristo e está enganando milhões nesse processo, sendo uma ferramenta da ordem jesuíta. A missa católica basicamente diz a mesma coisa. Oh, que bendito pecado que nos forneceu um Redentor tão grande. Esta é a figura de Cristo que eles têm no Templo Mórmon. Eu não sei se Jesus era mesmo assim. Quem sabe? O que eu sei é que o diabo quer se fazer passar por Jesus. Talvez Jesus tivesse essa aparência, eu não sei. Eu só vou descobrir quando ele vier nas nuvens do céu. E eu fico aqui imaginando, será que ele tinha mesmo essa barba dividida, parecendo um bode? Aqui está o líder, Joseph Smith. E se você olhar para essas figuras aqui, você vai ver uma colmeia. E se você der uma olhada neste livro, As Duas Babilônias, você vai perceber que a colmeia é o símbolo do paganismo, símbolo dos deuses pagãos. Agora, essa é uma história fascinante. Vejam que o mundo está sendo controlado pelos ocultistas. E os ocultistas se organizam em famílias. Então você tem essas famílias ocultistas que controlam o mundo. E algumas pessoas chegam a exagerar. Elas dizem que há uma conexão com répteis e que há famílias de répteis. Vocês já ouviram histórias assim antes? Bem, eu não quero ir nessa direção, mas vamos dizer, é possível que haja famílias que controlem o mundo e que venham de famílias reais? Agora, algumas linhas reais foram erradicadas, eliminadas, destruídas. Foram tiradas da face da terra através da intriga jesuíta. Mas outras foram colocadas no poder, como a casa de Stuart, por exemplo, na Inglaterra. Todos eles maçons, todos eles ocultistas. Eu lhes digo que a rainha é a rainha dos Bilderbergers, e ninguém pode entrar tão profundamente no ocultismo quanto eles. E aí você tem, então, essas famílias reais. É possível que essas famílias estejam controlando a maior parte do mundo? Será que os reis do mundo vão reinar um dia? Vamos dar uma olhada nisso aqui que é interessante. Aqui está o diagrama da família Howland, que se encontra publicado no Templo Mórmon, e explica quem é quem nesse zoológico, e quem pertence a qual família. Uma família, então nós estamos olhando aqui um tataravô. Vamos dar uma olhada para ver quem são os seus descendentes. Uma família, e vocês podem verificar isso. Joseph Ira Earl, homem muito prominente nos seus dias. Joseph Smith, fundador dos Mormons. Ele faz parte da família. Ele vem do mesmo tataravô. Emma Hale vem dessa família. Winston Churchill teve o mesmo tataravô. Franklin Roosevelt teve o mesmo tataravô.
Richard Nixon. Richard Nixon teve o mesmo tataravô? Você quer me dizer que o presidente Ford teve o mesmo tataravô? Você quer dizer que George Bush, pai, teve o mesmo tataravô? Que o George Bush, filho, teve o mesmo tataravô? Agora, isso é bastante estranho. Será que é possível crer que, com todas essas divisões na Terra, todos eles vieram da mesma família? Será que isso é pura sorte? Bem, eu vou deixar que você faça a especulação. Eu não quero entrar nisso, mas eu acho fascinante que todos eles venham da mesma família. De Churchill, de muitos presidentes nos Estados Unidos. 1, 2, 3, esse intermediário. 4, 5 presidentes nos Estados Unidos. Mais alguns do outro lado. Mais o fundador do movimento dos Mormons. Tudo da mesma família. Isso é muito estranho. Agora, e esse negócio dos Mormons e a NASA? Você vai descobrir que os principais homens são todos Mormons ou são maçons. Se você entrar num templo maçom, você vai encontrar as fotografias dos presidentes. E você vai encontrar todas as fotografias dos astros que foram até o céu. Aqui está o Conselho Supremo do Rito Escocês, a jurisdição maçônica do Norte, o calendário. Eles têm um próprio calendário de 1998 e ele conta algumas coisas muito interessantes. Alguém aqui reconhece esse homem? Buzz Aldrin. Alguém aqui reconhece aquele outro? É o coronel John Glenn. E eles nos informam que todos eles eram maçons de grau 33. A lista é simplesmente interminável. Nós discutimos que praticamente todo presidente era maçom. E você os encontra nas listas presidenciais maçônicas. E a maçonaria também está por trás do movimento da Nova Era. Aqui nós temos uma revista original, a revista da maçonaria. E o título é Nova Era. Mas porque havia uma conexão muito forte com a maçonaria, eles mudaram o nome para Rito Escocês. Bem, algumas pessoas ficam me dizendo que eu não tenho os livros dos quais eu falo, que eu estou tirando essas coisas todas da minha cartola. Mas eu me dei o trabalho de colocá-los todos no meu carpete e de tirar uma fotografia deles. Aqui está o livro de Pike, Morais e Dogma. Aqui está o livro de Blavatsky, A Doutrina Secreta, a Nova Enciclopédia da Maçonaria. Vários livros. Agora, algumas pessoas ficam dizendo que eu tirei essa foto de um outro lugar e depois fiz uma montagem no tapete. Então, da próxima vez que eu tirar essa foto, eu vou colocar alguns livros na minha boca, eu vou colocar alguns livros na minha mão, eu vou colocar alguns livros entre os meus dedos do pé. Eu realmente tenho todos esses livros. Aqui está Alice Bailey, a sacerdotisa e profetisa do movimento da Nova Era. Lembram-se que ela recebia mensagens do Jwal-Kul de Tibete? Nós falamos disso quando nós falamos sobre a maçonaria. Levítico 19:31 diz: Não vos volteis para médios ou necromantes, não vos contamineis com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. E compete ao homem morrer uma vez, mas depois disso o juízo. Hebreus 9:17. Então vamos tentar ouvir essas vozes de modo claro. Quando essas vozes são ouvidas, elas não são contrárias ao verso? Provavelmente sim. Esta mulher escreveu mais livros do que qualquer outra mulher nos 2 últimos séculos. Uma das escritoras mais prolíficas de todos os tempos, Alice Bailey. Seus livros foram publicados sob o símbolo da flor lótus e foram publicados por uma editora cujo nome é Companhia de Publicação Lucifer. E isso causou muita movimentação quando eles mudaram o nome para Lucis Trust, a confiança da luz. Agora, só há uma outra mulher que escreveu tanto quanto ela no último século. Vocês sabiam disso? Ou nos últimos 2 séculos. Só há 2 mulheres que podem competir nesta questão. Uma é Alice Bailey e a outra eu vou apresentar para vocês em outra palestra. Então eu quero que vocês vejam aqui esta fila de livros. Eu quero que vocês se lembrem que houve uma outra mulher que escreveu provavelmente ainda mais do que isso. Um dos livros dela, Problemas da Humanidade, com os símbolos maçônicos nele. O Reaparecimento de Cristo está aqui. Este aqui é um livro para preparação para a volta de Cristo.
E Alice Bailey escreveu: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço nas minhas possibilidades espirituais. Eu me dedico de novo ao serviço daquele que virá. E eu faço tudo o que eu posso para preparar as mentes e os corações dos homens para aquele evento. Eu não tenho outra intenção na minha vida. Agora, este que vai voltar não é Jesus Cristo, porque ela é uma adoradora de Lúcifer. Quem é que ele está dizendo que vai vir? Lúcifer. Mas eles o chamam de Cristo. Agora, que outro movimento está esperando a volta de Cristo, entre aspas? O movimento Mórmon, certo? Eles estão dizendo que ele voltará e que ele se apresentará no seu templo em Salt Lake City. Aqui está outro movimento que talvez interesse a vocês: as Testemunhas de Jeová. E há milhões e milhões de Testemunhas de Jeová no mundo hoje. E as Testemunhas de Jeová foram formadas por C.T. Russell, que viveu entre 1852 e 1916. Ele é o fundador das Testemunhas de Jeová. Eles veementemente negam qualquer conexão maçônica, mas esse homem era um maçom de grau 33. Já está ficando até monótono, não é verdade? Está ficando monótono. Vamos dar uma olhada e vamos ver se a gente consegue cavar alguma coisa. O Plano Divino para os Séculos. Manual de ajuda para os estudantes bíblicos. Aqui está, na língua norueguesa. Notem o símbolo que eles usam na frente, é o símbolo do deus Ra. O deus Sol, Ra, o equivalente do deus Shamash. Aqui está a torre de vigia original de 1º de dezembro de 1916. Não se pode negar mais. Aí está, eu mesmo tirei a foto. E aí está o símbolo da maçonaria que eles usam. Está aí o símbolo maçônico sobre o livro. E aí também se descreve como o fundador, Russell, morreu. Foi então que ele se levantou mais uma vez e disse: façam-me uma toga romana. Ele estava morrendo e eles lhe fizeram uma toga romana de um lençol que ele colocou. Eu não compreendia o que ele quis dizer, mas a sua voz tinha se tornado tão fraca que ele tinha que repetir praticamente tudo. Querido irmão Russell, eu não quero pedir que você repita nada. Eu disse: irmão Russell, eu não compreendi o que você quis dizer. Eu vou mostrar para você. Então ele pegou o lençol e o colocou ao redor. Ele o apertou ali. É assim que um maçom quer morrer, quando ele chega à beira da morte. Então todo o ritual maçônico, o alto ritual maçônico da morte, é descrito aqui. Russell era um alto maçom, um maçom de grau 33, quer você queira ou não. Então esta é uma sociedade oculta que finge representar a Jeová, Yahvé. Se você olha para a sepultura, você vai ver que ela também tinha o símbolo maçônico e essa coroa sobre ela. E as primeiras torres de vigia também usavam esse simbolismo. Aqui está, ali também. Você o vê nas primeiras torres de vigia. Mas você precisa de cópias antigas. Eu obtive essa daqui de um testemunho de Jeová, que deixou aquela igreja quando ficou velho. Então, se nós observarmos os ensinamentos dos testemunhos de Jeová, eles são a organização que mais fez predições de profecia do que quaisquer outras. Aqui está o diagrama dos séculos. Todas elas não deram em nada. Por exemplo, em 1874, eles disseram que Cristo estava voltando, e ele não veio. Em 1878, a ressurreição. Eles disseram que ia ocorrer, mas que era invisível. Em 1881, o fechamento da porta da graça para os gentios. Em 1914, o Armagedon não veio. Em 1914, Abraão, Isaac e Jacó seriam ressuscitados, mas eles não foram ressuscitados. Em 1918, as igrejas cristãs do mundo seriam destruídas. Isso não aconteceu. Em 1920, os países seriam destruídos, mas eles não desapareceram. Em 1925, seria o estabelecimento do reino. Bem, se isso aqui é o reino, eles podem ficar com ele. Depois de 1925, as pessoas seriam capazes de
visitar Abraão, que estaria morando em Jerusalém. E aí os seus entes queridos seriam ressuscitados. Nada disso aconteceu. Em 1956, a tradução da Bíblia Novo Mundo saiu, porque eles tinham acabado de desprezar a versão King James. Em 1975, seria o fim do mundo, mas não aconteceu. Nenhuma previsão. E sabem o que a Bíblia fala sobre um profeta, um verdadeiro profeta? É que se suas predições não acontecem, então ele não é um profeta verdadeiro. Fim dos tempos gentílicos, página 99. Com respeito aos tempos dos gentios, nós consideramos uma verdade estabelecida, que o final dos reinos do mundo e o pleno estabelecimento do reino de Deus será realizado no final do ano de 1914. Nada aconteceu. Um pouco antes do fim do ano de 1914, o último membro do corpo de Cristo será glorificado. Será que isso aconteceu? Claro que não. Do contrário, como é que as pessoas ainda poderiam se converter aos testemunhos de Jeová hoje em dia? Isso seria uma perda de tempo. Fim dos tempos gentílicos, página 77. Agora, uma das características das organizações ocultas é que elas fingem ser o que elas não são, usando coisas subliminares. Subliminar é aquilo que fica escondido numa figura, para que você não perceba que de fato é um demônio. Eles também usam isso em... Exatamente. O militante é o gado, só que é o gado que está consciente, é o gado organizado, tá? Se tem uma coisa que o rebanho tem, o rebanho é organizado, né? Tem um líder do rebanho, o rebanho fala, vamos para lá agora, vamos para lá agora. Esse berrante aí foi pro pessoal da Flat Gadu. Aliás, a segunda edição da Flat Gadu será na NASA, já que pode fazer em um salão de festas da maçonaria, por que não fazer logo dentro da NASA, né? NASA que, aliás, aí o doutor, o professor Walter Weiss explicou que todos os astronautas da NASA são maçons e mormons, que é o sinônimo. O mormonismo é um outro braço da maçonaria que, juntamente com os jesuítas, infiltrou-se nessas seitas e religiões e igrejas e tem provocado essa miséria, essa desgraça que nós temos visto. Então, já sabem, né? Já estão aceitando inscrições. Você que quer participar da segunda edição da Flat Gadu, ou Flat Gadu, será na NASA. Aqui nós temos o Cabo Canaveral, aqui na Flórida, mas a NASA mesmo fica lá no estado do Texas. Então, vá juntando seu dinheirinho. Eu vou abrir um website e, em vez de Flatcom, será Flat Gadu, já que não tem nenhum problema. Por isso que eu toquei o berrante aí, porque, infelizmente, foi criada uma nova classe aqui de pessoas, os terraplanistas passadores de pano. Terraplanistas passadores de pano. Aqueles que deveriam lutar e defender e pesquisar e revelar a verdade, agora também transformaram-se em passadores de pano. Mas tudo isso daí tem dinheiro envolvido, né? Na realidade, eles servem mesmo a mamon. Mas voltando aqui ao tema, pessoal, vocês prestaram atenção nessa aula? Isso daí foi uma verdadeira aula. E o que eu quero novamente enfatizar aqui é: tome muito cuidado com a sua segurança, não dê informações a ninguém. Se você vai comprar alguma coisa pela internet, certifique-se de que é um website seguro, é uma empresa conhecida, porque estão pegando informações, já que informação vale ouro. Quanto mais souberem sobre nós, mais eles se farão fortes e toda e qualquer informação será usada contra nós mesmos, contra o próprio ser humano. Então tome cuidado. Eu quero pedir já de antemão aos administradores que tomem cuidado no chat. Aparecer a gente falando assim, um abraço fraternal, etc e tal. Tudo bem, fraternal vem de fraterno, entre irmãos. Mas nós sabemos que
certas linguagens são usadas, ou expressões são usadas por seitas secretas. E eu vou começar pouco a pouco soltar algumas frases aqui para que vocês estejam antenados e tomem cuidado, já que esse pessoal, sim, eles estão se infiltrando. Tá amarelo novamente o sinal e tá travando, né? Eu estou vendo aqui. Eles estão se infiltrando, e com esse decreto assinado pelo presidente, essa infiltração tornar-se-á mais forte aí no Brasil, já que o controle tem que ser total, as pessoas têm que estar totalmente dependentes do Estado. Olha, tá travando muito, ficou verde novamente. As pessoas têm que estar totalmente dependentes do Estado. Não caia nessa conversa de que queremos um Estado mínimo, etc e tal. Vejam que outro partido será formado, né? O Brasil parece que já tem 35 partidos políticos. Outro será formado, que o presidente saiu do PSL e vai formar o partido Aliança pelo Brasil. Se vocês acompanham o canal já há um certo tempo, vocês lembram quando às quintas-feiras eu tinha como convidado especial o pastor Alan Capriles? Lembram disso? Às quintas-feiras? Muito bem. Se vocês procurarem uma das lives feita com o pastor Alan Capriles, ele contou a história de um empresário que entrou para a maçonaria, e esse empresário ganhou muito dinheiro, juntamente com o sócio dele, que também era maçom. Parece que até que foi o sócio dele quem o introduziu na maçonaria. Mas depois esse empresário conheceu a palavra do Messias e se libertou, se converteu, se libertou, e esse empresário deixou de frequentar a loja. Muito embora para os maçons não existe o conceito de ex-maçom, o maçom que para de frequentar a loja, eles chamam de maçom adormecido. Mas eles não consideram um ex-maçom. Mas o fato é que esse empresário abandonou a loja e parece que passou a frequentar uma igreja. E, logicamente, os maçons ficaram sabendo, porque eles têm contatos e conexões em todos os ramos da sociedade, infelizmente. Isso não podemos negar. Tem pastor maçom, né? O João Campos, o parlamentar João Campos, de Goiás ou Goiânia, ele é maçom. E então começou uma perseguição a esse empresário, ao negócio dele. O negócio dele foi caindo, até que parece que ele perdeu o negócio dele. E ele chamou, se não me engano, o pastor Alan Capriles, que foi visitá-lo, foi conversar com ele, evangelizá-lo, orar por ele, algo assim. E aí, como estávamos naquela polarização das eleições, Daciolo revelando aquelas coisas todas, Bolsonaro, aquela desconfiança se era ou não maçom, o pastor Alan Capriles muito sutilmente entrou nesse tema de política. Olha, tá aqui, ó, tá direto, pessoal, olha só. Tem certos temas, aqui nunca parou a transmissão, mas aí, ó, tá cortando direto, agora voltou. Então, muito sutilmente, o pastor Alan Capriles entrou nesse tema. E esse empresário revelou para o pastor Alan Capriles que não existe, preste bem atenção, anotem isso que vai ser dito, não existe partido político no Brasil que esteja funcionando, que seja aberto, sem o consentimento da maçonaria. Não existe. Procurem essa live, eu não lembro agora o título da live, mas foi feita com o pastor Alan Capriles, numa quinta-feira, e ele contou esse caso.
que o maçom disse para ele que não existe partido político no Brasil que tenha sido criado sem o consentimento da maçonaria. E então o pastor Elan Caprile se atreveu e foi um pouco mais profundo e perguntou: e o Daciolo? O que o Senhor tem a dizer sobre ele? Ele falou: olha, o Daciolo, sem saber, está sendo usado pela maçonaria para dividir, porque todos os votos evangélicos supostamente estavam direcionados para o Bolsonaro, então ele foi usado para dividir os evangélicos. Mesmo o Daciolo revelando tudo aquilo, falando tudo aquilo abertamente, mas esse foi o conceito, ou era o conceito que a maçonaria tinha, que vamos deixá-lo fazer o que está fazendo para dividir os votos dos evangélicos, porque o dividir para conquistar é importante. Eles não querem, eles detestam a união. Então, vamos dividir o povo entre esquerda e direita, né? Vamos dividir o povo entre isentões, passadores de pano e bolsomínios, porque um reino dividido não subsiste. E quanto maior, ou em quantidade de números, maior intensidade, ou maior em quantidade de números for a divisão, mais fraco estará o povo. E assim torna-se fácil o domínio, torna-se fácil o controle. Simples assim. Poxa, hoje eu vou chegar atrasado, peguei um trânsito miserável, olha, e a gente pega alguns tranca-ruas que vai devagarinho, só para irritar. Mas vamos lá, pessoal. Então, pessoal, tudo isso faz parte de um plano muito bem engenhado, há anos atrás, que vem sendo aperfeiçoado e sendo posto em prática. Sendo que anos passados, o plano era posto em prática a conta-gotas. E nós, inocentes, não sentíamos, mas estávamos caminhando na direção que essa elite globalista infernal queria. Agora, os nossos olhos foram abertos e temos procurado aqui, não somente esse canal, vários outros também, alertar as pessoas. Acontece que o MK Ultra, que foi realizado na mente das pessoas, a lavagem cerebral, foi tão forte, que entre um mundo de gente que ouve, apenas alguns aceitam. É como... isso é bíblico, eu não estou aqui reclamando, apenas vamos fazer uma analogia. Eram cegos ou leprosos que foram até o mestre e ele deu uma palavra e eles continuaram, acho que eram leprosos, né? Eles continuaram caminhando e à medida que foram caminhando se deram conta que a pele, a saúde da pele foi restaurada. E dos 10, apenas um voltou para agradecer. E aí o mestre pergunta: não eram 10 os que foram curados? E aquele disse: mas só eu voltei para agradecer, mestre. E é isso que acontece. Vejam a parábola do semeador. A semente é a boa palavra, que cai em terreno fértil, mas porque não tem muita profundidade, não cria raiz, então logo é arrancada. Outra cai à beira do caminho. Isso é uma grande realidade. Segundo o Foistube, tem aqui 55 mil e agora, deixa eu ver aqui novamente, 55 mil, caramba, vamos lá, 55.700. Eu estava vendo aqui 55.800, já caiu para 700. Já tem mais de 3 semanas, vamos colocar aqui um mês, que o canal não sai disso. E todos os dias eu recebo no meu e-mail: fulano de tal inscreveu-se no seu canal. Nesse e no projeto Ezequiel 33. Eu recebo todos os dias: fulana de tal inscreveu-se no seu canal. Mas não sai desse número. Por quê? Tem lá um perturbado, um demônio, que não permite, por exemplo, que muitas pessoas sejam notificadas, que a live não tenha um alcance, não permite que o canal cresça, porque não é interessante que um canal como esse e vários outros
que procuram mostrar a verdade nua e crua cresça, porque a verdade liberta. O conhecimento, o saber a verdade, o ter contato com a verdade liberta. Então vamos manter o povo em Nárnia, na mentira, na Matrix, porque aí nós podemos controlá-los. Por isso, pessoal, aquele que já teve um encontro, uma experiência pessoal com o Salvador, não tem medo da morte. Foi o que eu disse para a pessoa que entrou em contato comigo ontem. Olha, cuidado, que já tem gente infiltrada no teu canal, nos grupos, etc e tal, e eles estão de olho em você. Eu falei, o que eu posso fazer? Vou me enfiar embaixo da terra? Vou fazer igual o avestruz e enterrar a minha cabeça? Eu vou continuar vivendo a minha vida. Eu não tenho medo da morte, porque eu sei para onde eu vou. Eu sei quem me comprou. Eu sei que eu fui resgatado. E assim como você também. Então não podemos temer a morte. Não podemos ficar sobressaltados. Essas coisas que são mostradas aqui, você não tem que ficar com medo, horrorizado, horrorizada. Não, entenda da seguinte forma: o meu pai, que muito me ama, está usando aquele preto latino lá todos os dias pela manhã, no preto móvel, indo para o trabalho, para me mostrar essas coisas, para que eu saiba o que está por acontecer, para que eu não seja pego de surpresa. Porque o que diz a palavra? Que se os dias não fossem abreviados, até os eleitos, os escolhidos, seriam enganados. Porque o engano do antimessias será tremendo e tão forte que muitas pessoas, eu não vou dizer muitas, mas até pessoas que se dizem cristãs, serão tentadas a acreditarem numa mentira. Então entenda dessa forma. Eu, quando vejo uma palestra dessa como do Dr. Walter Veith, eu entendo o seguinte: olha, é o espírito do Adonai usando esse homem que já esteve metido dentro da maçonaria e tantas coisas. Não foi ele não, é o Schnoebelen que esteve metido, né? Que foi até vampiro. Mas esse Walter Veith é um estudioso. Então é o espírito do Adonai que o está usando para que ele traga às pessoas a verdade sobre aquilo que não é pregado, infelizmente, desde os púlpitos. Não é pregado. E olha quantas coisas. O canal, nós já vamos para 3 ou 4 anos, não sei. Hoje eu chego atrasado. Que trânsito miserável. São 16 milhas e eu levei 1 hora para chegar no trabalho. Na volta, outra hora só dirigindo. É brabo, pessoal. Mas eu entendo isso como um alerta que o Pai permite que seja revelada para todos. Mas é aquela coisa, aquele que tem ouvidos, ouça. Ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Todos têm ouvidos? Tem, mas nem todos querem ouvir. Nem todos querem ouvir. O orgulho não deixa. Esse exemplo aí da Flat Gadu, desses terraplanistas passadores de pano, é um exemplo. É um clássico exemplo. Se eles fossem sinceros e humildes, pessoal, nós erramos. Estamos aqui para dar a cara. Nós erramos e pedimos desculpas. Nunca deveria ter acontecido naquele local, mas não. Vieram a público, fizeram um vídeo passando pano e até chamando de terraplanoides. Mas é o quê? O orgulho, como eu já falei aqui diversas vezes, é como mau hálito. Quem o tem não sente, mas quem está ao redor sente o bafo da onça, que é um mau hálito. Infelizmente. Pessoal, vou ficando por aqui. Faltam 3 minutos para as 8. Eu já estou perto do trabalho, mas tem o sinal aqui parado. O trânsito está horrível ali que eu já estou vendo. E eu não gosto de chegar atrasado em nada. Eu saí de casa um pouquinho mais tarde, porque eu estava terminando a gravação desse vídeo aí do Dr. Walter Veith. Mas saí 7h05, poxa, 55 minutos. Eu moro aqui perto, mas o trânsito hoje estava terrível.